diante de tantos questionamentos nessas 2 últimas semanas, a SC Assessoria Contábil apresenta para vocês alguns esclarecimentos sobre essas alterações ocorridas, tanto nas características de relação trabalhista, como possíveis financiamentos. E, especificamente, nós estamos voltados para a discussão com as entidades do terceiro setor. Nossos clientes, amigos e parceiros, a nossa contribuição sobre a reflexão a ser apresentada. Nós vamos iniciar com a MP 927. Ela vai nos trazer uma característica dizendo o seguinte, que tudo pode ser resolvido por um acordo individual. Porém, nós chamamos a atenção porque as assessorias jurídicas estão indicando, por uma segurança jurídica, que deva se fazer um acordo coletivo. Então, neste momento, os sindicatos, muitos estão trabalhando em sistema também de home office, teletrabalho, devem ser chamados para compartilhar, para fazer parte dessa discussão e aprovação de determinados pontos que nós iremos abordar. Mas a MP diz que o acordo individual prevalecerá, só não sobre a Constituição. Logo, nós vamos ter o que fazer com esses trabalhadores que se encontram nas atividades, com as suas atividades paralisadas, né? Estão em casa e as entidades tendo que honrar seu compromisso salarial, uma vez que nós sabemos que em nenhum momento, até agora, é possível suspender salário, né? Então, o acordo vai permitir se fazer antecipação de férias, inclusive para o período aquisitivo incompleto. Exemplo, eu tenho trabalhado férias coletivas ou individuais. Eu vou poder trabalhar, chamar o conjunto de trabalhadores, sejam de determinado setor ou de toda a instituição, e dizer que a partir de tal data eles estão de férias. Essas férias têm que ser comunicadas com pelo menos 48 horas de antecipação. Férias coletivas, todos os setores ou um especificamente da instituição. Férias individuais, apenas um trabalhador ou vários trabalhadores, desde que não necessariamente o conjunto destes. E essas férias de período completo, eu não tenho que discutir. Período aquisitivo completo, eles vão ser antecipados e vão gozar suas férias. Entretanto, nós podemos encontrar trabalhadores que acabaram de chegar na empresa, trabalhadores que ainda não têm os 12 meses completo, para chamar período aquisitivo completo, ou seja, o seu período aquisitivo está incompleto. Esses aqui vão necessariamente fazer um acordo para que ele possa gozar essas férias de forma antecipada. Outro fator é quando nós vamos falar do pagamento. O pagamento dessas férias antecipadas sob, a lógica da MP 927, eu vou ter o seguinte, eu vou poder pagar essas férias de forma fracionada. Como assim? Eu vou pegar a remuneração do trabalhador, que seria as suas férias, e posso pagar até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo de férias. Portanto, o trabalhador vai tirar férias agora no dia 1º de abril. Foi comunicado hoje, dia 30, e no dia 1º de abril ele inicia suas férias. Essas férias poderão ser pagas a parte de salário até o 5º dia útil do mês subsequente, ou seja, até o 5º dia útil do mês de maio de 2020. E aquele famoso 1/3 de férias, a instituição, a OSC, terá até o dia 20 de dezembro de 2020 para efetuar esse pagamento. Portanto, nós vamos ter férias, pagamento de férias fracionado. Socorre se esse trabalhador estiver de férias e posteriormente ele for demitido, essas verbas recebidas antecipadamente poderão ser deduzidas das suas verbas rescisórias, ok?
Eu também não tenho interesse, por exemplo, de dar férias ao pessoal. O que é que eu posso fazer? Realizar banco de horas. Para quê? Para compensar essas horas que ele não trabalhou. Mas eu preciso cumprir outro ponto importante. Realizar o acordo individual para compensação de horas. Esse banco de horas, essa compensação, né, ela vai ser tão, digamos, vantajosa para a OSC também. Primeiro porque você vai ter 18 meses para compensar. E 18 meses contados a partir de que data? Após 31 de dezembro de 2020. Eu tenho 18 meses, ou seja, eu tenho até junho de 2022 para compensar essas horas que o trabalhador ficou em casa pelo esse momento do chamado isolamento social, ou seja, pela inatividade que a empresa teve que ficar. Essa compensação, inclusive, pode acontecer nos feriados religiosos e não religiosos. Os não religiosos, eu posso colocar dentro, né, do meu acordo, né, comunicando o trabalhador em 48 horas. Ele não vai ter o direito de dizer não vou, né? Ele pode, inclusive, receber falta nesse dia. Entretanto, os feriados religiosos, o empregado tem que concordar. E se ele não concordar, infelizmente a empresa não pode obrigá-lo a fazer compensação neste dia. Então, que feriados não religiosos? O empregado não pode se recusar, desde que esteja também lá no acordo de compensação de horas. Que tipo? 15 de novembro, 7 de setembro e assim por diante. Já os feriados religiosos, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. O empregado ele pode se recusar a não ir trabalhar naquele dia como compensação, ok? Então eu posso, mas para isso eu preciso constar no acordo individual. Nesse momento a gente sugere, mais uma vez, que se possível fazer um acordo coletivo. Socorro, para nós não é interessante fazer antecipação de férias, pode ser compensação de horas, mas eu tenho um trabalhador que pode fazer as suas atividades em casa, como está acontecendo com muitos gestores das OSCs. Logo, o teletrabalho, que eu basta também avisar com 48 horas, o empregado vai trabalhar em casa. Esse teletrabalho é constado como dia trabalhado normalmente. O empregado, se receber vale alimentação ou vale refeição, terá direito. Socorro, ele vai ter direito a vale transporte? Não, porque ele não está se deslocando usando transporte coletivo para ir trabalhar, né? Mas se ele tem na sua convenção coletiva vale alimentação ou vale refeição, será devido. Lembrando que se a convenção coletiva ou o acordo coletivo tiver vencido por conta da reforma trabalhista, eu posso nem dar esses vales porque perdeu a sua validade, né? Isso é um tópico que deve ser lembrado, que convenção coletiva ou acordo coletivo, aquilo que está previsto, a exceção do piso, os demais, passando a sua validade, não havendo uma nova, perde tudo que está ali, começa do zero, né? Então, o teletrabalho, basta que a empresa avise com 48 horas que ele vai ficar em casa trabalhando, diferentemente do que está na lei original, que eu tenho que avisar com pelo menos 15 dias de antecedência. E o empregado tem que ser informado. Aqui, 48 horas. E ele não tem o direito de dizer que não quer, tá? Outra novidade da MP 927 é a possibilidade de se fazer o diferimento do FGTS, ou seja, pagar esse FGTS um pouco mais à frente. E aí, a MP 927 propõe entre os meses de março
a maio, ou seja, março, abril e maio de 2020, possam ser pagos em julho de 2020 e de forma parcelada em 6 vezes, sem acréscimo, ou seja, não teremos juros, não teremos nenhum outro acréscimo. Então, gente, a MP 927, ela consegue deixar esses pontos mais flexíveis e cabe às OSCs, né, para poder otimizar os seus recursos e ao mesmo tempo operacionalizar a sua vida como instituição, né, verificar quais desses pontos se aplica, é interessante para as suas instituições, ok? Nós vamos para o segundo ponto. O segundo ponto aqui é a questão do financiamento. O financiamento das empresas. Aqui a gente está vendo que o governo sempre usa a palavra empresa. Então, nós nos entendendo como empresa, eu vou já explicar por quê. O financiamento que o governo está apresentando, ele está dependendo, primeiro, né, ele está apresentando um que financia, que paga a folha, o salário dos empregados dessas entidades, que ganham até 2 salários mínimos, ele pagar diretamente ao empregado, ou seja, esse recurso não transita no caixa da instituição. Segundo, ele vai dizer que o limite é de até 2 salários mínimos. E aí eu entendo salários líquidos, certo? Se o empregado ganhar mais de 2 salários mínimos, o que ocorre? A empresa, a OSC, deve complementar. Eu vou ter, dentro, né, dessa relação de financiamento, uma carência para pagar esse empréstimo, ou seja, eu vou passar um tempo. O empregado, durante 2 meses, recebe a sua remuneração de até 2 salários mínimos e a instituição terá até 6 meses para iniciar o pagamento. E esse pagamento pode ser parcelado em até 30 meses. O juro é um juro de 3,75%. Que dentro da realidade de juros no Brasil é um juro bem significativo, representativo, importante, né? E digamos que não compromete tanto a vida das empresas. Eu também tenho nessa mesma linha de financiamento uma figura chamada capital de giro. O que é capital de giro? Em forma mais simplista, nós vamos dizer que é aquele recurso financeiro que paga a luz, que paga a água, que paga a folha de pagamento, que paga a rotina, o custeio da instituição. Não estou falando de investimento, estou falando da rotina da instituição. E aí, ele vai trazer para a gente, nessa possibilidade, ele está falando o seguinte: empresas de porte, microempresa, empresa de pequeno porte e de médio porte. Ou seja, ele não está dizendo se é empresa de lucro, com finalidade lucrativa ou sem fins lucrativos. Tá? Ela está dizendo o porte. E esse porte tem a ver com o chamado faturamento, a receita da empresa, a receita bruta da empresa. Então, eu vou ter, primeira definição, porte. Ele não está falando de regime tributário, por exemplo. O que é um regime tributário? É a forma como eu apuro os meus tributos. Por exemplo, as entidades sem fins lucrativos, dependendo do caso, elas são imunes ou isentas. Né? Então, eu estou falando de imunidade e isenção. É um tipo de condição de tributação, né? Ou de não tributação. Eu vou falar das empresas do Simples Nacional. Então, eu vou falar que dentro do Simples Nacional eu tenho um porte de microempresa e empresa de pequeno porte. Não tem o médio porte. Então, ele não está falando do segmento que muitas pessoas estão dizendo: eu sou uma empresa do Simples Nacional. Não, eu não sou. Então, não é isto. Ele está abordando o porte, ou seja, é pequena, é micro, é média empresa. Ele também vai trazer dizendo o seguinte: o que é microempresa? Ele vai dizer que é aquela empresa que o faturamento é até 360 mil.
Então, eu tenho um faturamento de R$100 a 360 mil, por exemplo. Eu posso ter de R$1 a 360 mil. Ele vai chamar de empresa de pequeno porte, aquela que tem mais de 360 mil de faturamento até 4.800.000, certo? E ela vai chamar de média, empresa de médio porte, aquela que tem receita superior a 4,8 milhões de reais até 300 milhões. Então, quando eu saio mais de 4,8 milhões, eu já saí do Simples Nacional. E se eu falo de 300 milhões, eu sequer sou lucro presumido, o famoso lucro presumido. Eu já sou uma empresa de lucro real. Então, o governo não está abordando modelos de tributação. Ele está abordando qual a receita desta empresa, que é merecedora de um aporte dos recursos propostos pelo BNDES, né? Então, entendemos nós que as entidades do terceiro setor são enquadradas nesse modelo, porque ele está abordando faturamento, receita bruta. Assim como eu também posso olhar se o objetivo é a garantia do emprego e a continuidade das empresas, então eu tenho que olhar para a legislação trabalhista e previdenciária. A legislação trabalhista e previdenciária equiparam o terceiro setor, as OSC, às empresas. Equipara-se a empresa, as entidades sem fins lucrativos, as beneficentes, por exemplo, as filantrópicas. Então, eu já vou ter aqui uma possível discussão caso os bancos entendam que essas empresas não são merecedoras desse financiamento, exceto se sair alguma normativa, uma circular do BNDES, por exemplo, uma portaria, ou mesmo numa lei que o governo, ou uma medida provisória que o governo atribua que esse benefício do financiamento não se aplicaria às entidades sem fins lucrativos. Também gostaria muito de abordar, para que as pessoas não esqueçam, é que no site do BNDES tem os bancos que já se relacionam sobre esse tipo de financiamento. Tem bancos privados, regra geral, que estão se relacionando com esse tipo de recurso, porque parte do recurso é do BNDES, é público, e a outra parte vai ser do setor privado. Então, meus amigos, nós apresentamos de uma forma resumida esses dois pontos que durante esses dias foram muito questionados, buscando esclarecimento. Informamos que nós estamos acompanhando essas mudanças, essas alterações, já estamos em contato com alguns desses bancos para a gente entender como eles estão querendo operacionalizar. O próprio banco, o BNDES, está dizendo que a partir de 1º de abril os bancos já estão com o material disponível para orientação e procedimento da solicitação desses financiamentos, ok? Muito obrigada.